Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Marcelo Pedrasoli e na aula de História de hoje utilizaremos o caderno do São Paulo Faz Escola, volume 2, nas páginas 101, 102 e 103, onde falaremos sobre os tipos de linguagens e registros nas sociedades antigas. Primeiramente, assistiremos o vídeo abaixo, onde está o resumo que será abordado na aula de hoje. Falaremos agora sobre as escritas. A nossa forma de escrita na sociedade atual, qual que é? É o alfabeto, formado pelas letras A, B, C e assim por diante. As sociedades antigas utilizavam outra forma de registros dos seus acontecimentos e de seus fatos. Vamos falar agora da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é, juntamente com os hieroglifos egípcios, o mais antigo tipo conhecido de escrita. A escrita cuneiforme é considerada a mais antiga língua humana escrita e é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha, daí seu nome, cuneiforme, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 anos antes do nascimento de Cristo, na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Oriente Médio, onde fica o Iraque e Kuwait. A escrita representava pictogramas, que eram gravados em tabuletas de argila. Aqui temos um exemplo da escrita cuneiforme. Dá para observar que o objeto ele foi entalhado com auxílio de uma cunha. Falaremos agora sobre a hieroglífica egípcia. A escrita do Antigo Egito é organizada em forma de hieróglifos, mas existiam outras duas formas de escrita. A escrita hierática, escrita em formato cursivo para fins comerciais, e a escrita demótica, mais simplificada e mais popular. Hieroglífica vem do grego hieróglifo, que significa sinal sagrado, e era primitivamente pictográfica, isto é, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita era constituída de mais de 600 caracteres, ou seja, de símbolos. Aqui temos um exemplo da escrita do Egito. Dá para perceber na imagem a forma de escrever deles era em forma de símbolos. Vamos falar agora a forma de registro do povo asteca. O povo asteca, eles habitavam a região da América Central, mais precisamente onde hoje é o país do México. Eles não tinham um alfabeto, eles escreviam por figuras ou hieróglifos. Algumas eram figuras simples de objetos, como uma árvore ou uma faca. Outras representavam ideias. A guerra, por exemplo, era mostrada pela figura de um escudo e uma porta. O movimento era mostrado por uma linha de pegadas. Os hieróglifos eram desenhados primeiro em preto e depois coloridos. Esse tipo de escrita por figura não é fácil de entender, nem de usar. Poucas pessoas, em geral, ou sacerdotes, sabiam ler e escrever. Os manuscritos dos astecas são chamados de códices, ou seja, códigos. Nesta ilustração, temos um exemplo da escrita asteca. Vamos falar agora da cultura adinkra, que são símbolos que representam a importância de se aprender com os fatos do passado. Significa sankofa. São utilizados pelos grupos de Akan, do país de Gana, situado na África. A cultura adinkra é utilizada até os dias de hoje como carimbos em tecidos. Nesta ilustração, temos um exemplo da escrita de adinkras. Essas imagens representam volte e pegue. Na aula de hoje, aprendemos alguns tipos de linguagens e registros nas sociedades antigas. Agora, falaremos sobre a tarefa que vocês irão fazer e enviar ao professor através de fotos. Observe as imagens para responder as questões em seu caderno. As questões estão na página 101 do caderno São Paulo Faz Escola. No próximo slide, mostrarei a vocês as questões também. A questão pergunta o seguinte: você conhece as imagens anteriores, que são essas imagens aqui? Explique o que elas significam. Vocês vão explicar o significado de cada imagem dessa. Imagem 1, imagem 2 e imagem 3. A segunda questão:
Essas imagens expressam alguma forma de comunicação? Justifique sua resposta. Tá? O que ela significa? O que ela comunica à pessoa que está vendo ela? A terceira, onde essas imagens costumam ser utilizadas? Qual o local que elas são utilizadas? Qual o objetivo delas estarem lá? A quarta, o que precisa constar em um pictograma? Já falamos anteriormente o significado do pictograma, para que a mensagem seja compreendida. A última questão, pesquise e escreva exemplos de linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é a linguagem escrita, em forma de escrita. A linguagem não verbal é em forma de pintura, desenhos ou figuras. Aqui estão as perguntas que falei no slide anterior. Também está no seu caderno do aluno em São Paulo Faz Escola, na página 101. Ok? Preste atenção e ótimos estudos a vocês. Até logo!